chegar, até agora. Quero café! Quero café! Quero café! É! Isso aqui é uma porcaria que não... merda nenhuma! Desculpe! Or lease. Queridos e queridas, se você interceptou essa frequência, sabe que está começando mais um Cafeína. Eu sou o Luiz Nazi e hoje tenho aqui comigo ela que se perdeu nas distopias do mundo cyberpunk de Blade Runner, ficou até doente. Tomou uma surra literal do filme, né? Foi o clima no cinema. Foi o clima? Sim, Foi. não foi um enredo forte, pesado, não. Foi verdade, é verdade. Pode falar, você quer falar um pouquinho mais sobre você, sobre o seu trabalho, antes da gente começar aqui? Pode deixar aí um jabazinho? Não pode deixar pro final, não? Pode deixar pro final. Então, acho que é melhor, não é? Pode ser. Então vamos lá, então é o seguinte, já faz um tempo que nós fomos assistir o famosíssimo Blade Runner 2049 e eu só tinha no coração o Blade Runner de 1982. Que foi lançado antes de qualquer um de nós nascer, né? Que foi lançado antes do nascimento de nós todos aqui, a hora que já passamos da Sim. casa dos 30, isso torna tudo um pouco mais preocupante. Sim. Ô, vida. E na década de 80, o filme Blade Runner trouxe aí alguns questionamentos fundamentais que eu fiquei com medo de terem sido respondidos agora, mas infelizmente não foi. Algumas questões não devem ser respondidas. Querida Rita, você poderia trazer aqui uma breve sinopse do filme? Oh, God. A película traz a história do Blade Runner K, certo? Ou você quer que eu fale K? Kay. K. Faz, foda-se. Não pode. Que os Blade Runners são tipo caçadores de androides, De que no Blade. caso... Caçadores Não, de no Blade. caso são os replicantes, não é? E em uma das suas investigações, ele acaba descobrindo um segredo que pode desestabilizar a ordem vigente, que pode mudar o mundo e a razão de ser e de existir de todas as pessoas ali. É isso. É isso, e perfeito. Então vamos lá então. Então aqui, na verdade, né, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns pontos aqui que tornam esse filme de 2049 tão interessante quanto o filme de 82, né? Que o filme de 82 se passava em 2017. Era em 2017, o futuro do Blade Runner, né? Que estamos vivendo agora aí, ó, que bonito. Se tudo der certo, estaremos vivos em 2049 também. Sim, se tudo seguir o seu Harrison rumo. Ford eu não sei, mas... Mas eu creio que talvez. Hoje em dia não precisa mais a pessoa estar viva, né? Você pode digitalizar a cara das pessoas aí. É verdade. Não, tocaremos esse assunto mais pra frente. Só em dezembro. Replicante o ser humano. Então vamos lá. É legal que o livro, o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, ele trabalha com valores que são criados pela sociedade e brinca com essa ideia do o que é um ser humano, a ponto de você não saber definir o que é um ser humano e o que é um androide, que foi o grande questionamento no final do primeiro filme. Sim. Na verdade, o filme não questionou, isso surgiu numa conversa de bastidores entre os fãs e por aí vai. Fiz aqui um rascunho aqui bonito que eu queria falar, que é o seguinte. Por exemplo, lá nas minhas aulas de filosofia de muito tempo atrás, que eu já nem lembro mais por causa do meu cérebro de bosta, que foi agredido pelo alcoolismo e outras coisas, eu esqueci o nome dos autores. Essa é uma pena que realmente faz falta aí um gravadorzinho naquela época para gravar a aula. A gente não ia ouvir mesmo, o caderno tá em algum lugar. Eu tenho uma caixa cheia de caderno. Cadernos que eu acabei jogando fora. Mas pensa bem, a sociedade se baseia em 3 valores. Você nasce, os valores já estão estabelecidos e é o que te faz pertencer àquela sociedade. Certo. Você ser um ser humano. Sim. Se você está fora da sociedade, se você cresce longe dos valores, você não se identifica como ser humano. Você vai se identificar com a comunidade local. O ser humano, ele é um animal incompleto. Ele precisa do ambiente para ele poder se identificar. Completar, sim. Uhum. Só que o problema é que os replicantes, eles também têm essa característica que é humana. Eles também começaram a se identificar com as coisas e também começaram a
absorver esses valores, né? Sim. E a partir do momento que eles absorveram os valores humanos, por que eles não são humanos também? Isso que é fantástico. Por exemplo, lá no filme de 82 você tinha o Roy Batty, que era o principal nunca sei falar essa porra desse nome, Hugh Hauer. Você sabe falar esse nome? Não. Que seja. O Roy Batty lá, o replicante do Lágrimas na Chuva, que me fez chorar loucamente. A motivação dele, da rebelião dos androides lá, dos replicantes Nexus 6, é o quê? Buscar respostas para os seus questionamentos. Sim. Que ele queria encontrar o Criador, que ele queria encontrar o objetivo, porque que ele foi feito, Sim, por aí vai. O primeiro roteiro, o primeiro e o segundo, vai. Mas o primeiro roteiro, o primeiro filme, a ideia dessas buscas por esse autoconhecimento, esse senso de indivíduo, né, de identidade. Sim. Que foi o que fez com que os Nexus 6 se revoltassem, né? Sim. Buscassem aí Eles vieram pra Terra pra buscar essas perguntas, que o Criador estava aqui na Terra, se né? questionar, né? Era da Tyro na época. E aí acho que é o que liga com esse segundo filme, que muito mais do que contar uma história específica, os dois filmes passam por esse viés de maneiras diferentes, isso, mas passam. De autoconhecimento, de individualidade, não é de individualidade, de se reconhecer enquanto indivíduo. Né? Buscar se tornar identidade, completo. Identidade, acho que buscar a identidade também. E é legal que no primeiro filme, né, se você não assistiu, isso aqui não pode nem ser considerado spoiler, porque o filme tem mais de 30 anos. Sim, já passou do crivo do spoiler. Quase 40 já foi pro espaço. Mas no final do filme, lá na Lágrimas da Chuva, o Roy Batty fala, tipo, ele se conforma. Ele sabe que ele vai morrer, ele sabe que as perguntas dele não vão ter respostas. Ele solta a pomba lá, né, que um simbolismo aí pro espírito, né, dentro do cristianismo e outras religiões, então ele acabou morrendo como ser humano. Sim, porque ele continuou com os questionamentos que todos os seres humanos têm, né? Enquanto o algoz dele, que na verdade estava para ser abatido, ficou ali todo cagado ali, ele não sabia por que foi poupado. Né? Ele acaba... o primeiro final era aí, né? Acabava aí aí. Aí depois, quando inseriram lá os voiceovers, que são aquelas inserções com o diálogo do Harrison Ford, que isso foi feito mais para mastigar o filme. Né? Porque, vamos dizer que era um filme... É um filme complexo. Sim. Só que esse segundo é mais complexo. Então, mas mais esse denso, segundo, mais complexo, você acha que é capaz que saia um voice-over aí também? Do Ryan não, agora Gosling, não, vai sair outro, eu acho que vai ter outros filmes, eu acho né? que hoje em dia não, porque hoje em dia tem internet, né? Você pode completar com material na internet. O filme foram feitas aquelas vozes lá, que no ar lá, né, do Harrison Ford, até para deixar mais mastigadinho, porque o filme na época foi considerado fracasso. Ele só vai crescer depois, até porque é difícil, né? Você tem cena de ação? Tem. Mas é um filme que, para os anos 80, devia ser considerado um negócio muito parado, muito cult. Sim. Você está acostumado com o filme do Schwarzenegger. Você estava acostumado com Rambo. Rambo, que você tira pra todo lado, você não tem diálogo. No Rambo não fala. Não, verdade. Isso que é legal. O Schwarzenegger também, ele fala poucas coisas no filme dele, né? Aí você tem esse filme que ele é mais parado, ele é denso pra caralho. No primeiro final ali, você termina na merda. Porque ele é muito triste, e depois colocaram aquele finalzinho lá. Pra ter uma alegriazinha, né? Pra um caminho para a felicidade. É um final feliz. Tanto é que você vê que muda a estética, né, do final. Sim, é final mais claro, feliz, é mais claro, amarelado, mas lembra de um pôr do sol, né? Para de chover. Exato, porque o filme todo é cinza, molhado, mofado. Então, é um filme depressivo. E agora, tipo, esses mesmos questionamentos são trabalhados de maneira diferente. Por exemplo, o Ryan Gosling, agora sim você vai tomar um spoiler, mas sinto muito. Ele é um replicante que em um determinado momento ele acha que é um ser humano. Quando ele começa, porque, ok, ele tem lá as memórias lá do cavalinho, ok, bonito, mas isso aí não quer dizer nada porque tem lá, os replicantes são inseridos memórias neles. Isso que eu tava pensando. Para eles se aceitarem melhor, né, para serem mais manobráveis. Agora eu não lembro muito bem o porquê da memória no replicante. Só que em determinado momento ele acaba... Eles explicam no primeiro filme, né? Que a Rachel tem memórias, porque eles estavam tentando fazer versões mais aprimoradas. Que vai cair nesse Nexus 8 agora, que é o... Sim, que o Ryan Gosling, né? Que, aliás, que é o bom da porra mesmo, hein, cara? Puta que pariu. O cara é bom demais. Ele tem uma cara de replicante mesmo. Isso que eu achei. O Dave Bautista também, ele ficou sensacional. Ele era aquele primeiro
O que ele foi... pode da falar? Fazendinha. Pode falar, que spoiler vai comer solto. Quando ele... O filme começa com ele indo para uma missão, né? Sobrevivendo. Ele sai daquele lugar da cidade. Ok. Sai da cidade e tá indo para um lugar que é uma fazenda, né? Pensando em 2049, que seria uma fazenda. Sim. Estamos perto, acho, fazenda daquilo. De proteínas, né? Estamos que perto daquilo. Vermes, né? Vermes gordinhos, igual do Timão e Pumba. E aí ele vai até esse lugar para cumprir sua missão de Blade Runner, né? Aposentar um... Foragido, eu não sei. Então, na verdade é que os replicantes, eles... alguns que se rebelaram, eles se esconderam, né? Sim. Criaram outras identidades e foram viver escondidos, né? E nesse caso eles estão caçando esses revoltados aí, esses rebelados. Aí ele vai lá e encontra um replicante muito interessante. Que é o que seria lá do Guardiões da Galáxia, esqueci o nome dele agora. É o Drax. Drax, por aí. Aí ele encontra lá o cerne da trama central, Isso, foi aí que ele encontra esse cadáver, segredo. Um cadáver não, é uma ossada, uma caixa com osso, um cadáver. Isso. Que daí vai movimentar a trama daí pra frente. É isso que faz com que todo esse segredo, essa história se desenrole, Porque a ideia né? é o quê? Pô, você tem lá uma replicante que teve um filho. Chupa, tomou spoiler agora violento mesmo. A gente tá exagerando nos spoilers aí. Or lease. Só que o Ryan Gosling, em determinado momento, quando ele vai visitar lá o orfanato, lá que ele sabe da história de uma criança e tudo, ele passa a acreditar que ele é um ser humano que foi, sei lá, que foi criado ali, cresceu em meio replicantes. Sim. Então, ele interiorizou esse valor também. Pô, eu sou um replicante, Tanto é que ele tem que fazer vários testes lá, depois de cada missão, para poder reforçar a ideia de que ele é um replicante e continua sendo sem nenhum resquício de rebeldia. Porque eles falam que eles foram melhorados, só que uma das melhoras que foram feitas foi a obediência quase que total e completa, Sim. né? Só que pra isso tem que fazer os testezinhos lá, ok? Até aí é bem bacana. Só que, tipo assim, depois, com o passar do tempo, assim, você vê que, tipo, puta, não... Aí que tem um plot twist, né? Porque você acha que ele vai ser o pilar central, quando na verdade ele não é. Aí, de novo, você cai naquela ideia. Pô, então o que é um ser humano? O que torna uma pessoa ser humano? O que torna uma pessoa replicante? Se os dois passam pelas mesmas coisas e absorvem os mesmos valores, sabe? Aí que tá a ideia. Pô, por isso que não pode achar essa criança. Por quê? Porque essa criança vai ser o patamar... Sim, ela vai representar uma nova ordem social. Em que os replicantes, provavelmente, né, esses modelos novos não vão aceitar mais serem objetos sexuais, trabalho... Sim, que eles são criados para isso, né? Trabalhadores. E vão querer... Fica a dica aí, mundo brasileiros. Fica a dica até mesmo. Replicantes, é o futuro. O futuro. De 2049. Até lá você tá vivo ainda. Que eles não vão aceitar serem submetidos e vão exigir o seu espaço dentro dessa nova ordem, né? Então por isso que você tem a humanidade ali, tipo... Por isso que esse que é o grande cheque do filme, né? Tipo, pô... E eu acho que isso vai vir para desenrolar em mais um segundo, mais um terceiro filme, que é, pô, como que vai ficar uma nova ordem social em que você já não tem mais a humanidade no topo da cadeia alimentar, ela vai estar dividindo com uma outra espécie, que seriam os replicantes. E é legal que o Philip K. Dick, ele brinca de novo. Lógico que dessa vez não foi ele porque ele morreu, né? Ele morreu antes de assistir o primeiro Blade Runner. Isso que é o pior de tudo, né? O cara trabalha na produção, escreve o livro, mas morre antes de se tornar um sucesso. E ele brinca com essas ideias e as pessoas que escreveram o enredo agora também brincaram com essas ideias, né? De uma maneira diferente, é lógico, mas ele aborda os mesmos temas. É fantástico. Você tem alguma coisa a acrescentar a isso? Ai, eu não sei, não. É difícil pensar essa porra, então, né? é muito... É bem denso mesmo, né? Porque se você for pensar, até nas mudanças que o personagem, que o Kay passa... Tudo isso que você falou, o personagem passa por esse arco de mudanças, assim. Ele começa como... Ele é um replicante que é... Frio.
sabe, tipo, tá ali, não liga pra nada que acontece em volta, tipo, ele, tanto naquela cena que ele tá chegando na delegacia, sai daqui, seu... insultam ele, tipo, sintético. sabe? Ele é esculachado, né? o tempo E ele todo. tá tipo, puf, né, não tá acontecendo nada. E ele vai, quando ele vai se conhecendo, passando por todo esse processo de autoconhecimento aí, essa jornada toda em prol da identidade, vai tendo uma mudança, né? Vai ganhando nuances diferentes. Você vê que tem uma hora ali que ele tem uma explosão de raiva, né? Que é no momento em que ele acha que ele é um ser humano. Naquele momento que ele conversa com o menino dentro da bolha lá, que tipo, ele explode, fala, caralho, que ele chuta, Porque ele acha que a vida dele foi tirada dele, né? Eu pois acho que... Então, ele teve uma reação humana, mesmo não sendo humano, né? E depois ele volta a ficar frio de novo, né? Quando ele descobre que ele não é Messias de porra nenhuma. Ele volta aquela cara seca de replicante mais uma vez, né? Tem coisas que linkam com o filme, eu acho que não precisava linkar, mas ok. O Harrison Ford está nesse filme é quase que um fanservice, né? Ele serve ali para agradar uma geração que assistiu o clássico. Porque esse filme, se não tivesse o Harrison Ford, ele ia funcionar da mesma maneira. Sim, mas eu acho... Você podia até fazer a menção ao Deckard, etc., mas você não precisava dele ali. Sim, mas eu acho que ele faz essa ligação, né, de um filme com outro. E eu acho que ele é importante para contrastar com o personagem do Kay ali, na questão do enredo. Poderia não ter, mas eu acho que talvez empobreceria, de certa forma, assim, em alguns momentos. Principalmente aquele momento em que ele é capturado, que faz muito sentido ali para até contar essa questão do novo criador. Sim. Então eu acho que, não sei. Assim, quem tem um encontro com o criador dessa vez foi o Harrison Ford. Harrison Ford, então. Deckard, E ele interpretou ali, eu não sei em que estágio que ele está da carreira dele, né? Eu acabei vendo lá o vídeo do Jovem Nerd lá, eu acabei concordando um pouco porque ele está interpretando o Harrison Ford. Mas você sabe que, sim, claro, é ele, mas tem gente que diz que é o melhor papel dele no cinema. Tem gente que diz que tá dizendo que nossa interpretação, sim, Harrison Ford, que na hora que ele tá lá com o mocinho do Século to Mars lá, esqueci o nome dele. O Leto, Leto. Quando tá lá com ele, diz que nossa interpretação, sim, fodelônica. Eu não vi tudo isso, não. Mas... Sim, eu também não vi tudo isso. Assim, o Leto... Mas quem sou eu? Eu não sou crítica de cinema, não entendo. O Leto é um cara fantástico. Eu fiquei sabendo histórias de bastidores aí que ele chegou a colocar a lente de contato para tampar a visão mesmo, ficar cego, e ele fez aquela cena cego. Interessante, eu acredito. Isso é coisa de ator que é bom mesmo, né? Que é filha da puta mesmo e quer encarnar 100% do... Sendo que o Coringa dele foi uma merda, mas aquele filme todo foi uma merda. Então, o filme era bem, né? Mas ele é um cara bom. E, de certa forma, ele sendo tão bom, ele acabou levantando pra cima ali, né? E é uma cena, talvez seja mesmo, uma das melhores cenas do Harrison Ford na carreira, porque é uma cena muito icônica, né? Sim. E eles trabalham com, que você falou, de transformar pessoas pegar o CG e fazer uma pessoa ali, né? Sim, fazer um CGzinho. Mas eu gostei de ver ele ali, cara. Eu sempre gostei do Harrison Ford, sempre vi diferença nos personagens dele. Acho que pra fazer esse fanservice até era necessário ele estar presente, né? E não prejudicou. A Rachel, não sei se tá viva, né? Nem sei quem é ela, gente. Desculpa, mundo. A gente pode procurar na internet? Deixa pra depois. Tá, já que a gente tá falando aí do Ninder Wallace, que seria o personagem do Leto aí, ele acaba sendo o novo criador. Ele é o criador desses modelos, a empresa dele... Foi isso falando logo no começo do filme, né? Adquiriu lá os... Sim, fala logo no começo, sim. Os esquistes da Tyrell Corporation lá. Os espólios. E a ideia dele é criar um ser perfeito, né? Independente se fosse ser humano, independente se for um replicante. A ideia dele é de fazer a perfeição, né? Então ele está um nível acima aí. E a figura dele o tempo todo, se você olhar do jeito como ele interpreta ali, parece que você vê Jesus andando ali, né? Que você vê até aquelas águas. Ele fica no meio da água. Ele fica no meio da água, saca? Tipo assim, o escritóriozinho dele, aquele movimento de ondas ali, assim. Eu achei fantástico. Eu achei sensacional, muito bom mesmo. E tem uma replicante que não tem corpo. Qual que é a replicante que não tem corpo? A Joy. Mas a Joy é um... É um programa. Seria ela é tipo uma Siri, Eu não sei o que falar muito disso não, porque eu confesso que eu não peguei. A gente tem a questão do messianismo, tem também a questão da trilha sonora,
que não foi o Vangelis dessa vez, mas você tem o Hans Zimmer, que é conhecido pelo Interstellar. Não, sim. Na minha cabeça, você, conheço né? ele, não que ele seja conhecido mundialmente só pelo Interstellar, mas na minha cabeça ele é Interstellar, que tem uma trilha sonora fantástica também, né? E o Blade Runner vem com essa trilha que também é muito boa. Mas remete bastante a trilha do primeiro filme, né? Não deixou a desejar. Você consegue ver uma referência, você entende que faz uma referência, mas você entende que é algo novo também, né? Sim, mas eu acho que isso é legal no filme. Você consegue ver, você consegue fazer a ligação entre os dois filmes, mas ele não é uma continuação, assim, né? Uma linha direta, ele não é uma cópia, ele não é sabe? É um filme novo. Eu achei, é um filme novo. Claro que você está usando elementos do outro filme, da outra história, mas ele é um filme novo. Ele é uma nova história dentro daquele universo ali, isso, né? Que foi estabelecido ali em 82. Mas fantástico, né? O que mais? A direção, né? Temos aí o Denis Villeneuve, que fez A Chegada. Ele é canadense? Franco-canadense, acho. Será? É um canadense aí. E eu confesso pra você que quando me falaram que o Villeneuve estava assumindo a direção do Blade Runner, eu acabei botando um pouco mais de fé, né? Porque ele fez um filme que também marcou a minha vida recentemente, que é A Chegada. Que é um filme que também traz uma proposta totalmente diferente, né? Que fala de alienígenas que chegam para estabelecer o contato, mas não é aquele filme de ação também. Não é um filme de conspiração, é algo que... O Villeneuve, ele consegue saber coisas... Perdão. O Villeneuve consegue estabelecer coisas que são diferentes de tudo, né? Cria uma atmosfera nova, né? É, como se fosse uma nova vertente. E nesse filme, pô, é fantástico. Eu achei que... A gente pode chegar até o veredito final aqui, né? Mas, pô, eu achei que ele conseguiu honrar aí toda a memória. Então, mas sim. Só que eu não sei até que ponto ele vai ser considerado um filme bom por muita gente. Porque a gente tá, mais uma vez, a gente vai cair na mesma ideia, no mesmo que aconteceu com o primeiro filme. A gente tá num momento em que filme bom é filme da Marvel, né? A gente tá massificado, né? Filme com bastante ação, bastante efeito especial. Então ele tem um ritmo diferente. Você tem que estar ali... Quanto tempo foi de filme? Um filme longo. Foi Né? quase 3 horas, Então você tem que estar ali numa pegada de assistir um filme, obra de arte, assim, né? Um filme... Ou você foi porque você tinha a memória do clássico, ou você foi porque você gosta de um filme cult mesmo, né? Porque ele é um filme cult, esse Blade Runner, ele não é um filme de ação. A gente Apesar viu em também 3D, não foi? A gente viu em 3D. Eu não... Você acha que era necessário? Não, eu acho que não era necessário 3D não, mas a sala que a gente gosta... Só tinha 3D. Que a sala com poltronas reclináveis só tinha 3D, infelizmente. Mas cadê a nota aqui dele do IMDb? 8.5 no IMDb. Não, eu achei um filme excelente. Apesar de ter passado frio e ficar doente depois. Que isso atrapalhou um pouco as minhas memórias do filme. Eu fiquei doente. Você trabalhou tanto o seu cerebrinho muito, que pois você o cérebro tomou tá tão couro. acomodado, você chega no cinema e aí tem que pensar, Que fica doente. A gente vem de uma sequência de filmes da Marvel aí no cinema, né? Aí quando pega um filme do Blade Runner que tem diversos plot twists, diversas viradas, realmente você tem que pensar um pouco mais. Fiquei doente. Tem vários aspectos aí que a gente não consegue abordar ainda, até porque teria que ver esse filme de novo, a gente viu uma vez só. Tem filme tem que ser visto outras vezes, né? O Blade Runner primeiro, a primeira vez que eu vi, devia ser uma criança, não entendi nada. Depois, adolescente, pô, que filme chato. Aí depois já na faculdade, fui assistir, nossa, muito interessante, né? Aí depois assisti mais uma vez, acho que a quinta ou sexta vez que eu assistia, antes da gente ir pra assistir o 2049. E aí é a vez que, né, que você consegue prestar, foi a vez que eu prestei mais atenção, que eu consegui... É porque queria também, né? Sim, então, tinha um foco E faz mais sentido, eu acho que agora, do que quando eu tinha 15 anos, né, gente? Por favor. Não, sim, eu lembro de ter assistido ali meados dos anos 90 ali, mas também era bem pirralho mesmo, assim. Eu caguei pro filme, sabe? Filme parado, sem ação, sem porra nenhuma. Mas a primeira vez que eu assisti de verdade mesmo foi na faculdade, aula de filosofia, né? Que eu sentei ali e o professor foi explicando ponto a ponto, ele chavou o filme inteiro, assim. Eu falei, nossa, cara, que... Aí eu assisti mais 2 vezes, né? Porque a gente fez copiazinha lá do filme lá e virei fã. Depois eu comprei o livro pra ler. Falei, caraca, eu tenho que ler o livro. E aliás, se você assistiu esses filmes e não leu o livro, cara, você tá cometendo um pecado mortal. Eu não li. Porque o livro
porra, o livro traz coisas, assim, o filme traz coisas que não tem no livro. Apesar do Philip K. Dick tá ali como produtor ali, o filme traz algo novo. Só que o livro tem muito mais coisa interessante que não foi explorada. Por exemplo, a coisa dos animais. No livro eles ficam o tempo todo, né? Falando, olha, você tem um animal. Até o nome do livro, né? Porque o sonho do Deckard era o quê? Era caçar aquele grupo de replicantes, se aposentar para poder comprar uma ovelha elétrica. Porque você não tem, porque o mundo tá tão fodido que você não tem animais, né? Você é obrigado a fazer. Então, que a gente não sabe também se é... Ele mesmo, ele quando o Kay pergunta se é de verdade, fala, pergunta pra ele. E fica essa pergunta aí, ó, do que ficou do primeiro filme entre os fãs. Seria Rick Deckard um replicante? O filme respondeu ou não respondeu? Diretamente? Não, diretamente não. Você, cada um na sua cabeça responde aí. Eu acho que respondeu pra mim, dentro do que eu entendi daquele dia, respondeu. Mas você acha que ele é humano? Eu acho que ele é humano. Você acha que ele é humano? Por que você acha que ele é humano? Bom, por conta, primeiro, mas aí você já me fez ficar em dúvida depois. Sim, porque é o que eu faço, eu fiquei em dúvida. Não, mas no seu aí, coração. primeiro por conta... Então, mas agora eu tô em dúvida, não sei mais. Não sei nem Por mais que explicar. você por quê. achava, então, A primeira que coisa era- foi por conta da reprodução. Eu imaginei que se um replicante pudesse reproduzir, ele teria que ter feito isso com um humano. Porque é assim que acontecem as coisas híbridas, não é? Quando você junta um... Tipo uma mula? Não, mas as mulas são... Será que... Mulas são estéreis. mas a gente se não sabe. criança é estéril, né? Então, não sabe. Vai saber. Então, enfim, aí você... Então, mas, aí já me questionou e já fiquei confusa. Certo. Deixa eu ver se eu Mas aí entendi. depois eu parei e falei assim, mas ele tá há muito tempo lá vivendo longe e tal, mas O que não quer dizer nada. então, exatamente, ele não quis dizer nada, porque ele se sacrificou, mas os replicantes, a partir do momento que eles também começaram a interiorizar os valores sociais, eles também eram capazes de se sacrificar pelos outros e sentir, então aí depois eu fiquei confusa. Teve gente que tocou no ponto, mas como que ele viveu todo esse tempo se ele não é um 30 ser humano? anos. Então, mas é que o replicante tinha aquela validade de 4 anos, né, no primeiro filme. Então. Que, aliás, a A Rachel já Rachel não tinha, e ela não morreu por conta de validade. Ela foi assassinada, né? Não foi no parto? Não Morreu sei. no parto, é verdade, morreu no parto. Pronto, agora eu já tinha esquecido as coisas. Você agora tá fazendo eu ficar pior. Então, aí não quer dizer nada, ele pode ser um replicante que viveu aí mais 30 anos, 30 e poucos anos. É o fato de reproduzir, uma replicante que é o que assusta no filme, a ordem estabelecida é o fato de uma replicante poder dar à luz. Um replicante que gera uma vida. Então se ele gera uma vida, por que ele tem que ser tratado de maneira diferente, como objeto? Porque é assim que acontece com as mulheres É assim que acontece com as na mulheres. nossa sociedade. Sociedade canalha, machista, continua. Aí que tá, eu acho que, não sei ainda se ele é replicante não. Sinceramente também não me importa. Eu achei legal. Você é um replicante? Sim. Você é um replicante? Eu não sei. Não eu somos tenho no várias final, memórias. mas não somos no final todos replicantes, porque as nossas memórias elas são alteradas ao longo do tempo. Não adianta. O que te prova que você não é um replicante? Porque você tem memórias, mas Minha mãe. então. Me lembra todos os dias no WhatsApp. eu não sei dizer. Não, então, entende? mas aí que tá o questionamento. O que faz então um ser humano? Sim. E aí a gente vai ficar aqui nesse papo fantástico. filosofal. Por isso que é um filme foda pra caralho. Gostei pra caralho desse filme. Meu Deus, Jesus. Olha. Você consegue falar caralho, Deus, Jesus na mesma frase. É a uma mesma pessoa... frase. Isso é coisa que só um ateu é capaz de fazer. Um ateu coxinha, né? Um ateu que fala Jesus né? O tempo todo. De 0 a 5 coxinhas. Já que a gente falou de coxinha. Coxinhas de frango. Porque no interior tem coxinhas de carne moída, por favor. É verdade. 0 a 5 coxinhas de frango. Quantas coxinhas você daria para Blade Runner 2049? De 5, 4,25 coxinhas. 4, por que você tirou 0,75 coxinhas? Parte que eu não entendi. Ok, justo. Eu dou 5 coxinhas completas de frango com catupiry
exatamente por eu não ter entendido, então eu achei fantástico. Então eu falei, não, eu não entendi, só pode ser 5 coxinhas esse negócio aí. E ponto final. Então eu que era totalmente resistente à volta aos grandes clássicos. Por exemplo, eu fiquei com medo quando veio Star Wars, eu fiquei com medo quando revisitaram Mad Max, fiquei com medo agora quando revisitaram Blade Runner, mas felizmente só tive surpresas agradáveis. Então, estamos dando sorte com esses, né? Pode ser que as coisas... Vai vir uma merda daqui a pouco, você sabe, Não, né? alguma coisa vai vir muito ruim que vai estragar, então a gente vai esquecer os bons, porque você sabe que quando vem o ruim, a gente esquece o bom, que foi bom, rapidinho. Quero ver um remake de He-Man e os Mestres do Universo com Dolph Lundgren. Aí não tem como piorar. Ah, sempre tem. É isso aí. Entra para outro questionamento, para outro podcast. Rita, você queria deixar um recadinho final, onde as pessoas podem te encontrar, onde você expressa toda a sua arte, replicante ou humana, não importa. Eu estou expressando a minha arte. Vocês podem me encontrar nas redes sociais como Ateliê Dona Rita, que é onde eu mostro o meu trabalho com a encadernação, a cartonagem. E a gente tem um blog. Temos o blog. Blog Dona Rita. Que é o nome original. Sim. Dona Rita, tudo é Dona Rita. Tudo é Dona Rita. Tudo Dona Rita, Instagram com 2 Dona N's. Rita. Procura lá que estamos por lá. Que é italiano, né? Dona? Dona, mulher Rita. Isso virou um português. Virou um português na sua boca. De Portugal. E é isso. Podem me encontrar lá, podem encomendar seus presentes de Natal. Final de ano agora tá chegando, Sim. aproveita. Presentei com... agendas, calendários. Sim, presentei com produtos artesanais, as pessoas gostam, exclusivos e personalizados. Perfeito. Já deu, né? Já deu, já. Acho que já passou, já até. É isso aí, perfeito. Eu sou o Luiz Nazi, me procure aí como Luiz Nazi, Nazi N-A-S-I. Nas redes sociais, por favor. Tem lá no YouTube o canal Cafeína, que provavelmente esse cast saia pelo SoundCloud e saia também pelo YouTube. E vai ficar bonitinho lá com imagens do filme e por aí vai, certo? Ficamos por aqui, deixando vocês por aí. Eu vou tomar o meu café novamente, porque é isso que eu faço. E eu vou tomar leite. Porra. Tomar quick. Quick de morango. Até mais. E cuidado com os replicantes. Porque eles são legais. Bangladesh, Bangladesh, bang 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 Bangladesh, 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 viva Bangladesh.